Turma, vamos lá. Nessa aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras, turma, é um conteúdo de extrema importância para vocês que estão no nono ano, porque o Teorema de Pitágoras tem várias aplicações no nosso cotidiano, tá bom? Tudo que a gente estuda na sala de aula a gente tem que estudar com muito afinco, porque é uma matemática que a gente pode estar trabalhando com ela no dia a dia. E tem alguns conteúdos que os professores falam para vocês que são conteúdos mais importantes porque ele tem uma aplicação ainda mais frequente no nosso dia a dia, tá bom? E o Teorema de Pitágoras é um conteúdo desse tipo, tudo bem? Vamos relembrar quando a gente utiliza um Teorema de Pitágoras? Quando a gente tem uma situação em que temos um triângulo retângulo, certo? A gente tem um triângulo retângulo e desse triângulo retângulo a gente tem dois de seus lados conhecidos e o seu lado desconhecido é aquele lado que a gente quer descobrir o valor, tá bom? Quando a gente tem essa situação, a gente aplica o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras só se aplica em triângulos retângulos. Triângulos que não forem retângulos, não aplica-se o Teorema de Pitágoras, tá bom, turma? Então, olha só. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse daí da tela. Vamos lá. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Certo, turma. Algumas questões, na verdade a maioria dessas questões, eles não trazem a situação ilustrada, tudo bem? É dever de vocês praticarem, fazer os exercícios até vocês pegarem o costume de olhar para a questão, ler o enunciado e a primeira coisa que a gente precisa fazer é esboçar um desenho, fazer um esqueminha embaixo para poder ilustrar o que a questão está pedindo. Então aqui fala de um lote retangular, então a gente precisa desenhar um lote retangular. Nesse lote retangular você vai precisar colocar onde está o portão, olha só, aqui eu coloquei o portão, tá bom? E aí você vai distribuir os valores, olha só. Na questão está falando que a distância entre os muros laterais, então eu tenho esse muro lateral e esse muro lateral, e a distância entre os dois é de 12 metros, tudo bem? Então eu coloquei aqui, ó, essa distância valendo 12 metros. Aqui fala também que a diagonal desse lote mede 20 metros. E a diagonal, turma, é você pegar desse vértice, a distância desse vértice até aquele vértice lá. Ou então, a distância desse vértice aqui de cima até esse de baixo, que vai ter a mesma medida, claro, é um retângulo, tá bom? Quando a gente faz isso, turma, a gente dividiu esse retângulo em duas partes iguais. A gente dividiu esse retângulo em dois triângulos retângulos, tá bom? Então, olha só. Primeiro que para esse quadrilátero ser um retângulo, que é como está escrito aqui, ele é um lote retangular, a gente sabe que seus ângulos internos são ângulos retos. Então, esse ângulozinho aqui embaixo, olha só, apesar de ele não estar sendo representado, a gente sabe que é um ângulo reto aqui. Se é um ângulo reto, triângulo retângulo, a gente pode estar aplicando o Teorema de Pitágoras. Mas, professor, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrir o quê? Olha só aqui, ó, a medida do portão até o muro do fundo. Ou seja, qual é a distância do portão até esse muro do fundo? É onde eu coloco aqui, ó, o nosso x. Então, a gente tem um triângulo retângulo, a gente conhece a medida de um dos catetos desse triângulo e da hipotenusa.
Feito isso, turma, fica muito fácil. A gente vai lá, pega a formulazinha do triângulo retângulo. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que isso quer dizer mesmo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem um cateto aqui e um cateto de lá. Então, vamos para a resolução? É muito simples. Olha só. Esse daqui é o nosso teorema de Pitágoras. A gente precisa ficar muito atento ao que, turma? Esse A é a medida da hipotenusa e a gente não pode, em hipótese alguma, confundir ou colocar alguma das medidas dos catetos no lugar do A. Não pode fazer isso. O A é a hipotenusa, tá? A hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo. Ou então, a gente pode definir como o lado oposto ao ângulo reto, tá bom? Do triângulo. Então, no lugar do A entra o 20, no lugar do B e do C vai entrar o 12 e o X. Nesse caso aqui, a gente não precisa de uma ordem bem definida. Você pode colocar o 12 no lugar do B e o X no lugar do C, ou o X no lugar do B e o 12 no lugar do C, porque não vai ter problema, tá bom? Chegou aqui, turma, a gente aplica a nossa querida matemáticazinha aí, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, tá bom? Para descobrir o valor de x, a gente precisa isolar, tá bom? Ele. Para a gente isolar, a gente passa esse 144 para cá, subtraindo dos 400. Fica 400 menos 144, que dá 256, tá? E para continuar isolando o x, a gente precisa sumir com esse expoente quadrado. A gente some com ele passando a raiz quadrada no termo do outro lado da igualdade. E a raiz quadrada de 256 dá 16. Então, turma, olha só. A medida dessa distância do portão desse lote até o fundo dele é de 16 metros. Então, a gente descobriu que o valor do x é de 16 metros. Tudo bem? Então, olha só. A dica muito importante que eu dou para vocês é sempre, absolutamente sempre, vocês vão pegar o enunciado, leia o enunciado. Se o enunciado ficou confuso, leia novamente 2, 3 vezes. Terminou de ler o enunciado, façam o esboço do desenho, mas façam o esboço completo. Por quê? Aqui, olha só, para quem já está praticando aí as atividades e tudo mais, até que já sabe que se trata de um triângulo retângulo a partir do momento em que ele diz aqui, ó, cadê? Diagonal, né? No momento em que ele fala a diagonal de um lote, então tem um triângulo retângulo. Aí tem quem desenhe apenas o triângulo retângulo, tá bom? Já coloco o número 20 aqui, 12 aqui, x aqui. É errado? Não, de forma alguma é errado. Vai chegar na sua resposta. Só que quanto mais a gente puder detalhar, porque não toma tanto tempo assim a gente fazer esse terreno retangular, esse lote retangular, fazer o esboço do portãozinho aqui, para poder ficar um pouco mais tranquilos, porque tem algumas questões que vai exigir da gente um esboço mais detalhado. E tem alunos que insistem a não fazer um esboço tão detalhado assim, às vezes erra a questão, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo, olha só. O transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente dos mais tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil e em países como a Índia e China. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tantos transtornos quanto os carros.
Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e se dirige ao ponto B. O percurso dado em quilômetro, representado pelos segmentos AC, CD e DB, está esboçado no gráfico abaixo. Tá bom, aqui, turma, olha só, a questão ficou incompleta, mas ele quer saber qual é a medida dessa distância percorrida pela bicicleta do ponto A até o ponto B, tá bom? Então, do ponto A até o ponto B aqui, ele passou pelo segmento AC, CD e DB, tudo bem? Então, a gente tem o AC, CD e DB, tudo bom? Então, olha só, dois trechos aqui a gente consegue já determinar o valor deles bem tranquilos, que é o do segmento AC, né, o trecho aqui AC, e o trecho DB. O trecho AC vai aqui, ó, da marquinha aqui, ó, de 5 km, tá bom? De 5 km até 20 km, ou seja, esse trecho vai ter 15 km, está indo de 5 até 20. E de cá, a gente tem, olha só, de 35, ele está indo de 35 a 55 km, ou seja, esse trecho aqui, ele tem 20 km. Se a gente observar pelo próprio gráfico, a gente vê que cada quadradinho desse daqui, ele representa 5 km, tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Ele tem 5 km, então olha só, aqui tem 3, ou seja, 15, e aqui tem 4, ou seja, 20 km. Agora a nossa incógnita, turma, é isso daqui, ó, é esse trecho de C até D. Olha só, o trecho de C até D é um trecho que eu chamei de X, porque a gente não sabe o valor dele, tá bom? Por quê? Porque ele está se deslocando aqui, ó, na diagonal, tá? Então, o que a gente precisa ver? Analisando o gráfico, a gente não sabe a distância de C até D, mas a gente sabe a distância que vai de C até esse ponto aqui, ó, abaixo do D, e a gente sabe a distância que vai de D até esse pontinho aqui ao lado do C, tá bom? Então, olha só, se eu traçar uma reta de cá e de cá, eu formo o quê? Um triângulo retângulo, tá bom? Eu formo um triângulo retângulo, né? Tem um ângulozinho reto aqui embaixo. Já coloquei aqui, ó, essa distânciazinha é de 15 km. Essa outra distânciazinha de 15 km são dois catetos, tá bom? E o x que a gente quer descobrir é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o que a gente faz, professor? A gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor do x. E descobrir o valor do x, turma, é só somar a distância percorrida total, né, que é a soma das três distâncias, dos três trechos que a bicicleta percorreu. O trecho AC, que a gente já descobriu que é 15, né? O trecho CD, que é o x que a gente vai calcular agora, e depois o trecho DB, que são os 20 km lá, tá bom? Então, feito isso, a gente aplica o nosso Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Lembrando novamente, sempre insisto nisso para vocês, o A sempre vai ser hipotenusa, tá bom? B e C são os catetos. Então, B e C não importa a ordem com que você vai colocar aqui, o que importa é que a hipotenusa sempre seja inserido no A, tá? Nesse coeficientezinho aqui. Então, a gente coloca a nossa hipotenusa lá, que é x, sai de a ao quadrado e passa a x ao quadrado. E os nossos catetos, olha só, os dois catetos são 15, né? 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225, a soma de 225 com 225 dá 450, tá?
Para sumir com o expoente quadrado, a gente passa a raiz quadrada de lá. E depois que chegou aqui, a gente precisa simplificar essa raiz. Tá bom? A gente simplifica essa raiz quadrada de 450. Tá bom? Quem não lembra direitinho como que é a simplificação, revisem. Tá bom? A simplificação de raízes ela é necessária quando a gente está estudando Teorema de Pitágoras, principalmente quando cai questões desse tipo. Então, a raiz quadrada de 450 simplificado dá 15 vezes a raiz quadrada de 2. Como o exercício pede para a gente considerar a raiz quadrada de 2 como 1.4, então 15 vezes a raiz quadrada de 2, na verdade, é 15 vezes 1.4. E 15 vezes 1.4 dá 21 km. Então, a gente tem 15 km de cá, 21 daqui e 20 de lá. Só fazer a soma. Olha só. Então, a distância total percorrida, o percurso que essa bicicleta faz é AC 15 mais CD 21 mais DB 20. 15 mais 21 dá 36, 36 mais 20, 56 km. Tudo bem, gente? Então, o percurso total, né, feito pela bicicleta é de 56 km. Turminha, não é um conteúdo complicado, tá bom? Não é um conteúdo complicado. O que é necessário é a prática. Sempre a gente precisa praticar fazendo exercícios, tá bom? E como eu já falei para vocês no começo do vídeo, esse conteúdo de Teorema de Pitágoras é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que tem várias, inúmeras aplicações no cotidiano, tá bom? Às vezes dentro de casa, às vezes no seu trabalho, tá bom? Quando vocês começarem a trabalhar, principalmente quando envolve a matemática, sempre o Teorema de Pitágoras vai estar lá presente, tá bom? E o Teorema de Pitágoras tem um leque gigantesco para poder desenvolvermos questões. Se você apoia uma escada na parede, por exemplo, você está criando ali um triângulo retângulo, não é? A parede na vertical, o piso na horizontal, certo? E a escada na diagonal. Então, ali você consegue aplicar o Teorema de Pitágoras se você souber a altura da escada, né? Suponhando aqui, ó, que seja uma escada que esteja apoiada numa parede, né? Então, ela vai estar com o topo apoiado na parede. Se você souber a distância do topo da escada até o chão e a distância do pé da escada até a base aqui, ó, da parede, você consegue determinar o comprimento da escada. Então, tem várias aplicações. Tudo bem? Então, turma, olha só. Qualquer dúvida, perguntem. Como eu já falei para vocês, tem o nosso WhatsApp. Tem o meu WhatsApp disponível no mural do Google Classroom, tá? E outra coisa importante também, é um recado que eu vou dar para vocês. Eu vou estar postando o horário da nossa próxima aula, porque a nossa próxima aula vai ser através de uma live, tá bom? Abraços, até mais, fui!